Glória a Deus. Boa noite. Vocês estão felizes por esse dia maravilhoso? Você pode sentar, fica à vontade. Obrigado por me receber com tanto carinho. Para mim é um privilégio. É muito bom estar aqui. Eu amo esse lugar, essa casa, essa família espiritual. E vocês me inspiram, me abençoam tanto. Obrigado, pastor Paulo, sua família. Obrigado, pastor Alexandre e sua família. Você pode aplaudir ao Senhor pela liderança dessa casa aqui. Glória a Deus. Para você que não me conhece, meu nome é Douglas. Eu sou casado com a Val. E eu tenho 2 filhos, a Luísa e o Davi. E nós lideramos esse movimento chamado Jesus Copy, que prega que você é uma cópia de Jesus na terra, amém? E nós estamos lá trabalhando online, né, servindo a nossa nação e principalmente as nações de língua portuguesa aí, aonde chega a internet, nós estamos lá pregando o evangelho. Nós vamos fazer 14 anos de Desascope esse ano e tem sido um privilégio. E há 8 anos atrás nasceu a família Desascope, que é uma igreja local lá em Bragança Paulista. E eu e a Val também fazemos parte da liderança do presbitério lá da família Desascope. E também tem sido um privilégio poder servir lá em Bragança Paulista. Eu quero muito contribuir, colocar um tijolinho aí naquilo que o Senhor está fazendo aqui. E eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo em Marcos, capítulo número 6. Marcos 6, verso de número 30. Lá no Desascope, no movimento, a gente todos os dias, agora está sendo segunda, quinta, a gente tem uma live que a gente chama de Talmidim. Talmidim são discípulos. Eu queria saber se tem algum Talmidim aqui. Levanta a mão assim só para eu ver. Opa, tem uma galera aí que acorda cedo, está com a gente lá. E tem sido muito legal. Então, se você quiser, 7h15 da manhã, a gente faz ao vivo assim. Então, a gente está numa série Encontros com Jesus. Tem sido muito legal. A gente estuda a Bíblia junto. A gente para um tempo para olhar para Jesus antes de ir trabalhar. E tem sido um privilégio. No final, eu quero mostrar também uns livros que eu trouxe. Mas eu quero primeiro compartilhar essa palavra com você. Marcos, capítulo número 6. Nós vamos ler a partir do versículo 30. Quem achou, diga: eu amo a Bíblia. Quem não achou, diga: eu também. Marcos 6:30. Vamos lá. Os apóstolos voltaram à presença de Jesus e lhe relataram tudo o que tinham feito e ensinado. E ele lhes disse: venham repousar um pouco à parte no lugar deserto. Isso porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem muitos os que iam e vinham. Então foram de barco para um lugar deserto à parte. Muitos, porém, os viram sair e, reconhecendo-os, correram para lá a pé de todas as cidades e chegaram antes deles. Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão e compadeceu-se dela, porque eram como ovelhas que não têm pastor. E começou a ensinar-lhes muitas coisas. Como já era bastante tarde, os discípulos se aproximaram de Jesus e disseram: esse lugar é deserto e já é bastante tarde. Mande essas pessoas embora para que, indo pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. Jesus, porém, lhes disse: deem vocês mesmos de comer a eles. Mas eles disseram: iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer? E Jesus lhes disse: quantos pães vocês têm? Tratem de descobrir. Eles foram se informar e responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus lhes ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde, e eles o fizeram, e repartindo-se em grupos de 100 e de 50. Jesus, pegando 5 pães e 2 peixes, erguendo os olhos para os céus, abençoou. Depois partiu os pães e os deu aos seus discípulos para que os distribuíssem. E também repartiu os 2 peixes entre todos. Todos comeram e se fartaram. E ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram os pães eram 5.000 homens. Feche seus olhos. Pai, obrigado por a gente estar aqui hoje reunido ao redor da Tua presença e com a Tua palavra aberta, Senhor. E nós queremos pedir, fala com a gente. Espírito Santo, nos guia em toda a verdade aqui hoje, Senhor. Nós queremos a verdade. Senhor, tudo que tiver na Tua palavra, da verdade,
que é contrário ao que está em nós, elimina o que está em nós, Pai. Transforma o que há em nós, que for um sofisma, uma mentira, e substitui pela Tua verdade que liberta. Espírito Santo, Tu tens liberdade nesse lugar. Não deixa eu atrapalhar aquilo que o Senhor quer fazer, Pai, com a Tua igreja hoje, no nome de Jesus. Amém e amém. Nós estamos numa conferência. E conferência, gente, ela tem um propósito, né? Conferir. Conferência é reunirmos para conferir coisas. E conferência é sempre um momento de celebração, mas também um momento de balanço, né? Ainda mais quando uma igreja como a Central faz uma conferência anual, ela é um tempo da gente parar e poder fazer aí um balanço, né? Se estamos tendo sucesso, se estamos avançando como igreja ou não. E a pergunta que você precisa responder ao fazer um balanço da sua vida como discípulo, da sua vida como um membro dessa comunidade, o que é sucesso? Como é que a gente pode dizer, olha, melhoramos? Quais são os parâmetros para dizer melhoramos? E eu queria propor para vocês o que é um parâmetro importante de sucesso para a igreja. Tem uma frase que eu gosto muito, que é a seguinte: sucesso não é gerar muitos filhos, sucesso é formar muitos pais. Então, de novo, sucesso não é apenas gerar muitos filhos, sucesso é formar muitos pais. Quem está entendendo? Então imagina que eu falasse, vamos falar um testemunho aqui, quero chamar um casal para dar um testemunho, aí o casal subisse aqui e falasse, gente, tem um testemunho lindo para contar, nesses anos aí nós tivemos 50 filhos, 46 morreram, né, porque não teve como cuidar de tudo isso, né, mas geramos 50 filhos, é um testemunho de sucesso? Mas aí imagina que um outro casal suba aqui e fale assim, gente, tem um testemunho para contar, nós geramos 3 filhos e está aqui eles, esse aqui se formou em medicina, esse aqui é um pastor, esse aqui é um empreendedor, está começando a sua empresa e eles estão todos na presença de Deus. Isso é um testemunho de sucesso? Sim, por quê? Porque sucesso não é apenas gerar muitos filhos. Sucesso é nós formarmos muitos pais. Quem está entendendo? Então, por que eu estou dizendo isso? Porque o dia de conferir, o dia como hoje, nós podemos parar e falar, Senhor, estamos tendo sucesso? Senhor, nós estamos tendo sucesso? Senhor, nós estamos como discípulos, e aqui eu quero que você olhe para você, você não precisa olhar para o seu irmão hoje, você olhe para você. Se eu pegar a conferência do ano passado para hoje, eu estou mais maduro diante do Senhor. Você fala, Douglas, o que é maturidade? Maturidade na Bíblia não é idade, maturidade na Bíblia é o quanto de Cristo tem formado em você. É claro que todos nós começamos como filhos, fomos gerados como filhos, um dia aceitamos ao Senhor, nascemos de novo, mas aquele dia que você nasceu de novo não é o fim, é só o começo de uma jornada de sucesso. E o que é sucesso? Não apenas ser um filho de Deus, mas ser um pai, uma mãe. E qual é a diferença de um filho e um pai? A diferença deles é que um filho dá trabalho e um pai assume trabalho. Quem está entendendo, gente? Minha pergunta é, você está transicionando? Você está dando um pouquinho menos de trabalho do que o ano passado e assumindo mais responsabilidade do que o ano passado? Porque hoje nós reunimos aqui para conferir. Você está assumindo responsabilidade? Qual é a diferença do filho e do pai? É que o filho pede a mamadeira, o pai prepara a mamadeira. O filho veio para comer, o pai veio para dar de comer. Então é um caminho de maturidade. É um caminho de formar muitos pais. Às vezes a gente entra nessa crise porque a conta não bate, né? Nós temos milhões
milhões, dezenas de milhões de evangélicos no Brasil e continua crescendo, graças a Deus, nós estamos muito felizes com isso, mas aí a gente fica em crise porque há muitas coisas que não mudam. As estatísticas de divórcio não mudam, as injustiças não mudam. E aí você fica falando, mas não é possível, como pode? Estão mentindo nos números. Não é que estão mentindo nos números, é que criança não muda nada. Não muda nada, criança dá trabalho. Quem é que mudaria uma nação? Pais. Homens e mulheres que se levantam em maturidade, não para vir para um domingo, para conseguir algo de Deus, mas para se oferecer como sacrifício vivo diante do Senhor, dizendo, eis-nos aqui, Senhor. E por que eu li esse texto com você? Porque eu quero te mostrar uma coisa muito interessante nesse texto. Esse processo de Jesus de nos formar como pessoas maduras. Jesus está aqui, é maravilhoso, né, na liderança de Jesus, como ele consegue fazer as duas coisas. Ele estava ali servindo, ensinando a multidão, mas formando os discípulos como pais. Ele está nesse trabalho duplo o tempo inteiro. E aí, o texto diz que eles estavam muito cansados, né? Pregando muito, fazendo a obra do ministério, e Jesus, ele fala, vamos descansar, entra no barco aí, vamos descansar. Então imagina, os caras não tinham tempo para comer, eles estavam esgotados. E eles entram no barco, mas o pessoal percebe, e eles atravessam o que é um lago lá, e as pessoas perceberam e foram por terra, e chegaram lá antes deles. A Bíblia diz que quando eles chegam lá, eles descem do barco e tem aquela multidão esperando eles. Jesus cansado, os discípulos cansados, mas aí a Bíblia diz assim, olha, mas Jesus, olhando para aquela multidão, eu vou colocar num termo mais recente nosso, olhando para a cidade, encheu-se de compaixão, porque eles eram como ovelhas sem pastores. Primeira coisa que eu quero te dizer é que Jesus ama cidades. Jesus ama Belo Horizonte. Jesus ama Contagem. Jesus ama, por quê? Porque está cheio de gente nas cidades. E a primeira coisa que nós precisamos pedir aqui é, se ainda não aconteceu na sua vida, Senhor, nos faz amar a cidade aonde o Senhor nos colocou. Gente, não há como cumprir a missão de Deus sem amar o povo que Deus nos deu. Essa é uma igreja missionária, essa é uma igreja em missão, essa é uma igreja com uma das visões mais lindas da nossa nação, mas não há como sair para cumprir essa visão se você não foi ferido pelo Senhor por um amor por essa cidade. É muito triste uma estatística que tem no Brasil hoje, em pesquisas feitas, essas pesquisas, você vai questionando, perguntando às pessoas, pesquisas feitas com jovens brasileiros, se eu não me engano, a estatística era mais ou menos assim, 70% respondeu que se tivesse oportunidade, sairia do país. Por quê? Porque a nossa mentalidade ainda é de exploração. Não está dando aqui, não estou colhendo aqui, deixa eu achar uma outra terra para eu explorar. Quando que nós vamos virar para uma mentalidade de missão? Se não está bom aqui, é aqui que eu tenho que ficar. E é claro que tem várias pessoas que serão enviadas como missionários, mas não para explorar uma outra região, mas para morrer por outra região. Jesus ama a cidade. E a primeira coisa que eu queria parar com você e pedir, Senhor, será que o Senhor pode nos ferir por um amor pela cidade que o Senhor nos colocou? O Senhor nos faz apaixonar por esse povo. O Senhor nos faz amar o lugar aonde o Senhor nos plantou. Será que o Senhor pode emprestar os teus olhos e o teu coração? Como é que o Senhor olha para BH? Como é que o Senhor olha para Contagem? Como é que o Senhor olha para Minas? Como é que o Senhor olha para Bragança Paulista? Deixa eu ver, Senhor. E aí, meu amado, para de reclamar da sua cidade. Para e pede, Senhor, me ensina a amar como o Senhor ama. Jesus, vendo aquela cidade, ele via, eles eram como ovelhas sem pastores, e ele é movido de compaixão. Quem está entendendo, amados? Mas aí,
acontece algo muito interessante. Ele para, ele começa a ensinar aquelas pessoas, ele começa a pregar para elas, e o tempo vai passando, e Jesus ensinando e pregando, e aí começa a acontecer um fato. Eles começam a ficar com fome, por causa de muitas horas ali. Provável que havia mulheres, haviam crianças provavelmente começaram algumas a chorar. E aí os discípulos, que já estão num caminho de maturidade, eles percebem algo. Eles percebem que a cidade tem uma necessidade. Eles percebem a fome da cidade. Até num termo que eu achei muito legal escrito aqui, eles percebem um vazio ali no estômago da galera. Quem está com esse vazio aí? Aleluia. Eles começam a perceber. E aqui mora os discípulos, eles entram nesse segundo, eu vou chamar de segundo estágio da maturidade. Porque o primeiro estágio no nosso caminhar de maturidade é a gente chegar até Jesus com os nossos problemas. Esse é o primeiro estágio. É como todo mundo chegou. E talvez até o porquê você veio aqui hoje. O primeiro estágio é você chegando diante de Jesus com a sua demanda, com o seu problema, com a sua fome. É você chegando para Jesus, Jesus, está doendo. E é o primeiro estágio sempre. É o início, é o porquê que nós viemos para Ele. E Ele é o nosso Salvador, amém? Glória a Deus, deixa eu sorrir aqui para elas. Aí, tem versículo para isso, ele fala: vinde a mim. Quem? Você que está cansado e sobrecarregado, e eu vos aliviarei. Então Ele é esse Deus maravilhoso, que está preocupado com as nossas demandas e dores e fome, doença, pobreza. Ele tem resposta às nossas dores. Mas os discípulos já estão num segundo estágio de maturidade. Eles não estão indo a Ele agora com as dores dele. Eles estão no segundo, que é vinde após mim. E agora eles já estão com Ele ali na missão. E aí eles começam a perceber não a fome deles para ir pedir para Jesus resolver, a perceber a fome dos outros. Eles começam a perceber as dores da cidade. E eu quero te fazer essa pergunta: você já levantou os seus olhos e tirou do seu umbigo, e você já está percebendo que há dores ao seu redor? Quais são as dores de contagem? Quais são as fomes do povo que Deus colocou perto de você? E eles percebem, eles começam a ver: opa, tem gente chorando ali, ó, opa, tem gente com fome ali, ó, uma pessoa desmaiou ali, Jesus, tivemos que chamar o SAMU ali, ó, e Jesus. E aí eles vão até Jesus. Aqui eles estavam fisicamente com Jesus, então eles vão até Jesus e começam a falar com Jesus sobre a cidade. O que é isso para nós, gente? Como é que chama isso? Oração. Segunda coisa que eu quero falar para você é que nós vamos ter que aprender a interceder pela nossa cidade. Eles chegam até Jesus e trazem as demandas da cidade para Jesus. E eles começam a falar: Jesus, você precisa fazer alguma coisa. Jesus, você tem que tocar a contagem. Jesus, você tem que derramar o teu espírito sobre BH. Jesus, está acontecendo isso, está acontecendo essa injustiça. Jesus, a vulnerabilidade naquele bairro. Jesus, está tendo um problema naquela região. E começa a trazer diante dele, quem está entendendo, gente? As dores do outro. Gente, se você quer saber se você está um passo a mais nesse caminho de maturidade, é se você, na sua oração, na porcentagem, você ora mais pelos outros do que por você. Você coloca mais os outros diante de Deus do que por você. Mas aí Jesus, nessa caminhada com os discípulos, quer colocar eles no terceiro estágio da maturidade. Diga: ai. Então eles estão lá orando: Jesus, olha para a contagem. Jesus, olha para Minas. Jesus, toca o nosso Brasil. E aí Jesus fala assim, no verso 37. Jesus, porém, lhes disse: deem vocês mesmos de comer a eles. Qual é o terceiro estágio da maturidade? É quando nós nos tornamos resposta da nossa intercessão.
É quando você diz assim: Jesus, olha o que está acontecendo em Contagem. Jesus, o Senhor precisa fazer alguma coisa. E você termina dizendo: eis-me aqui, se o Senhor quiser usar minha vida para ser resposta daquilo que eu mesmo estou orando. Jesus, as crianças, né? A gente foi agora alertado, a gente foi sensibilizado novamente por essa questão do abuso infantil e da exposição das crianças e toda essa problemática através do influencer lá, o Felca, e o Brasil inteiro ficou alvoroçado sobre isso. Mas é você dizer: Senhor, olha para essa demanda e, Senhor, me faz resposta dessa oração, Senhor, me deixa fazer algo na minha cidade, eis-me aqui, Senhor, porque Jesus está dizendo: deem vocês de comer a eles. Jesus quer colocá-los nesse terceiro lugar, que sim, a gente continua intercedendo, mas nós queremos ser resposta daquilo que nós estamos orando. Sabe, é muito interessante que, assim, eu tô lá em casa, eu tenho 2 filhos, né? O Davi tem 12, a Luísa tem 14. E agora tem mudado um pouco, mas quando eles eram um pouco menores, é o seguinte: se eu estou sentado na sala e um deles aparece e me vê lá, eu não sei, eles veem um caixa bancário, eles veem uma máquina de refrigerante, não sei o que eles veem. Aí eles chegam na sala e falam: paizinho. Quando fala paizinho, cara, já tirou a arma aqui, ó: paizinho, passa a grana. Papai te amo, já é arma na cabeça. Eles vão pedir alguma coisa. Eu estou com fome. Se eu não me leva ali, ou é caixa bancária, ou é um Uber, é alguma coisa. Eles vão pedir alguma coisa. E, gente, tá tudo bem. Por quê? Porque eles são crianças. E nós estamos lá para servi-los, para amá-los, para essa fase. Agora, imagina o Douglas, de 37 anos, entrando na sala e vê lá o pastor Josué, de 62 anos, sentado. Aí eu falo assim: paizinho, você não faz um leite lá para mim? Qual é o óbvio quando Douglas, de 37 anos, pai de 2 filhos, entra na sala e vê seu pai lá sentado? O que o Douglas fala? O senhor quer alguma coisa? O senhor está com fome? Será que eu estou indo na cozinha? O senhor quer que eu pegue um café para o senhor? Eu já não peço mais para ele, eu ofereço para ele. E se a gente mudasse a nossa oração, e ao invés de dizer: Senhor, está doendo isso, está doendo isso, está doendo isso, resolve, a gente perguntasse: o que está doendo no seu coração, Deus, para eu ser consolo do Senhor nessa cidade? O que faz o Senhor chorar? Qual é? Ao invés de você levar para ele: Senhor, minha vontade é essa, minha vontade é essa. E se a gente chegasse diante do Senhor e perguntasse: qual é a tua vontade? O que o Senhor quer? O Senhor está nos chamando a um terceiro estágio da maturidade: ser resposta das nossas próprias orações. Deem vocês de comer a Contagem. Esse povo tem um vazio, resolve esse vazio. Agora, quais são as desculpas que a gente dá para não se envolver na missão de Deus? Quais são as desculpas? A primeira desculpa que a gente dá para não se envolver na missão é que a missão é grande demais. É grande demais o que está acontecendo. Jesus, olha o que está escrito: Jesus, porém, lhes disse: deem vocês mesmos de comer a eles. Mas eles disseram: iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer. Eles estavam dizendo: nem que se a gente tivesse muito dinheiro não dava, porque como é que nós vamos trazer 5.000 pães? Não tinha caminhão. Nem que a gente tivesse o dinheiro, nós já não temos dinheiro, mas nem que tivesse, como é que seria a logística disso? Como é que a gente ia fazer para alimentar Contagem? Para alimentar Belo Horizonte? Olha a corrupção na nossa nação. A missão é grande demais, então eu vou ficar em casa vendo Netflix. Missão é grande demais, então deixa eu ver meme. É as desculpas que nós damos para não nos envolver. É grande demais. E deixa eu te dizer uma coisa: é grande demais. E só é missão de Deus se for impossível. Senão não seria missão de Deus.
é grande demais, e só vai ser, é a certeza, e o Paulo pode contar 1 milhão de testemunhos para você, cada pastor aqui pode, a certeza de que foi Deus que pediu, essa é impossível. Então vamos falar a mais básica das missões que Deus nos deu: evangelizar. É impossível, porque evangelizar é ressuscitar um morto. Uma pessoa que estava morta em seus pecados e delitos e caminhando para o inferno, vai receber vida do Espírito nela, vai nascer de novo agora como um filho ou uma filha de Deus. É impossível para nós. Por isso que é missão de Deus. Quem está entendendo, amados? É grande demais. Sim, é grande demais. Tanto que quando a missão de Deus está sendo cumprida, ninguém pode bater no peito e falar: sou top. Não. É apesar de você. É apesar de mim. É apesar de nós. É por causa dele. Nós só somos um canal, gente. Nós só somos. E aí a segunda desculpa que nós damos para não nos envolver é: eu não tenho o suficiente. A missão é grande demais e eu não tenho o suficiente. É interessante como esse relato está nos 4 evangelhos, né? Então em Lucas 9:13 eles respondem assim: olha, não temos, olha como eles constroem a frase, é maravilhoso. Não temos mais que 5 pães ou 2 peixes. Ao invés de falar, temos 5 pães e 2 peixes, eles falam assim, ó, não temos mais do que 5 pães e 2 peixes. Ah, por que você não vai? Ah, é que eu não tenho. Por que você não participa? Ah, é porque eu não consigo. Ah, por quê? É porque eu sou muito pequeno. É porque eu não sei tanto. Eu não tenho a formação. Eu não tenho o diploma. Eu não tenho. Por que você não se envolve? Ei, todo dia, todo domingo, alguém sobe aqui e fala: se envolva na missão de Deus. Por que eu não me envolvo? Porque eu não tenho o suficiente. E de novo, amados, nunca nós teremos o suficiente. Nunca. E Deus não vai deixar você ter o suficiente. Sabe por quê? Porque ninguém no final da missão de Deus vai poder bater no peito e falar: eu fiz. Não. Ele fez através do pouquinho que nós tínhamos. Quem está entendendo? De novo, nós somos só um canal. Gente, quando você está lá com uma mangueira, regando algo, você fala: meu Deus, que maravilha, como essa mangueira gera água. Alguém fala isso? Não. Você sabe que ela é só um canal, que da onde está saindo a água? Da torneira, da fonte. Então aqui, amados, pelo amor de Deus, não ache que quem pega esse microfone é alguma coisa. É só uma mangueira, que se desligar a fonte, ela fica morta no chão lá. Se desligar a fonte, às vezes, tem uns que já desligou da fonte, mas fica saindo água mais uns minutinhos. É triste quando Sansão, um dos versículos mais tristes da Bíblia, e ele não havia percebido que o Espírito de Deus havia se retirado dele, porque achou que a força estava nele. Ah, gente, nós não temos o suficiente, e é por isso que no final o nome dele vai ser glorificado sobre todo nome. Sobre todo nome. Sabe, o grande problema é que a gente acha que a missão é feita na nossa força, nas nossas capacidades. Não, ele só conta com uma coisa: a nossa obediência. Só. Não é feita na sua capacidade e na sua força. Ela é feita na sua obediência, pois a missão é de Deus. Então, o que ele precisa? O chamado nosso como igreja é esse: se envolva na missão de Deus. Deus está em missão e a missão dele é salvar Contagem. Deus está em missão e a missão dele é salvar Belo Horizonte. Então ele está te chamando para se envolver na missão dele. O que você precisa? Número 1, o que ele precisa? Primeira coisa que ele precisa é o seguinte: esse garoto que participou da missão de Deus, o que ele fez, gente? Esse garoto provavelmente é um garoto com mãe.
né? Um garoto com mãe. Então, ele estava em casa. E aí, ele estava lá para sair. A mãe dele perguntou, onde você vai? Ele falou, tem um cara aí, estão falando que talvez seja o Messias. Falaram que é um professor incrível, que é um mestre e tal, que faz uns milagres. Tá um burburinho, eu vou lá dar uma verificada. Aí a mãe falou, você pegou casaco? Vai chover. No deserto. E aí ela falou, leva alguma coisa. E esse menino, ele prepara o quê? Uma marmita. Fala comigo, uma marmita. Ele saiu de casa com uma marmita. Para quem? Ele. Pega uns pães, pega uns peixes, porque se demorar, você tem o que comer. E esse menino prepara uma marmita e ele vai para o encontro lá com Jesus, porque ele não sabia quanto tempo ia demorar, quão distante ia ser. Então ele sai de casa com a marmita dele feita. E o que eu quero dizer para você é o que Jesus precisa para tocar uma cidade. Ele só precisa de fazedores de marmita. Só. Esse menino não saiu de casa para alimentar 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Ele saiu de casa com a comida feita para ele. E Jesus naquele dia pediu a comida que ele fez para ele, se ele poderia usar para alimentar uma cidade inteira. Quem está entendendo, gente? Não tem como preparar comida para 5.000 pessoas. Tem como preparar comida para você. E vai ter dias que Deus vai pedir a sua comida para repartir com outros. Eu acho que aquele menino não tinha saído de casa com 5 pães e 2 peixes. Eu acho que ele tinha saído com uns 7. Porque estava todo mundo com fome e você tem pão, eu acho que ele já tinha comido alguma coisa. E aí os discípulos disseram, alguém tem alguma coisa? Alguém tem? Ele falou, eu já comi uns 2 aqui, mas eu tenho. Porque deixa eu te ensinar uma coisa. Geralmente quem entrega é quem está satisfeito. Porque a avareza vem de um buraco dentro de nós, que a gente tem medo que falte. Geralmente quem está com fome tem dificuldade de entregar, porque quem está insatisfeito, na hora vira um generoso. Por que Deus conta com os fazedores de marmita? E o que eu estou dizendo que é um fazedor de marmita? Um fazedor de marmita é alguém que acorda 1 hora mais cedo, entra no quarto, fecha a porta, abre esse livro, põe um cotovelo de cada lado e prepara uma marmita antes de sair de casa. Para quê? Para dar um estudo na célula? Não, é uma marmita para ele. O que Deus precisa é de homens e mulheres que estão todos os dias diante dele e estão dizendo, nem só de pão viverá o homem, mas eu me alimento das palavras que saem da boca do meu Pai. E todos os dias eles preparam uma marmita, e vários dias essa marmita é sua, mas tem alguns dias que você está lá no trabalho e alguém vem falando, cara, estou passando um problemão, e Deus fala, lembra a marmita que você preparou para você? Será que hoje você poderia repartir com ela? E de repente alguém come da marmita que você preparou em casa. Quem está entendendo, gente? Só que só dá para repartir com ela porque você saiu de casa satisfeito. Porque quando a gente não está satisfeito, você nem percebe a dor do outro. Mas quando você está satisfeito, sua cabeça levanta. Por que Deus quer os fazedores de marmitas? Porque são homens e mulheres satisfeitos andando pela cidade. E aí você para de querer explorar a cidade e passa a ser alguém que tem dentro de você uma fonte que jorra, porque você bebeu em casa. Você lembra em Corinto, os caras devorando uns aos outros? Os caras, tinha gente comendo toda a ceia e se embriagando, e o outro passando fome. Qual é a orientação de Paulo? Come em casa e vem para a reunião para entregar. Vem para a reunião satisfeito. Deus quer os fazedores de marmita porque eles estão satisfeitos. Eu lembro uma orientação que eu recebi, gente, que mudou minha vida. Eu tive meus filhos,
né? E o Davi, quando nasceu, a Luísa tinha só 1 ano e 11. Então, estavam os dois ainda muito dependentes, tal. Então, aquele momento de dar o almoço, gente, era um sacrifício. E dando comida para um, e aí não comia, e gospe a comida, e tal. E a gente ali ficando irritado. Aí uma vez eu estava num discipulado com o pastor Salomão, e aí ele falando assim para mim, e eu falei com ele, pastor, essa fase está difícil. Eles vão comer e não comem, aí eu fico irritado, aí eu tenho que ficar ali e tal, e aval e tal. Aí ele falou assim, cara, então eu vou te dar uma dica. Que é sabedoria pura. Pastor Salomão também, não tinha outra coisa. Ele falou para mim assim, você vai fazer o seguinte, almoça você primeiro, depois você dá de comer para as crianças. Aí eu falei, nossa, verdade. Porque você tem muito mais paciência, você é muito mais generoso quando você está satisfeito. O problema é que você está indo trabalhar todos os dias com vazio dentro de você, porque você não parou antes para comer do pão vivo que desceu do céu. Amados, o maná desce do céu todos os dias. É o pão nosso de cada dia que vem sobre nós. Então o que Deus está procurando para mudar uma cidade são os fazedores de marmita. Na live que eu falei para vocês pela manhã, geralmente tem 5.000 pessoas de manhã lá comigo. E aí você fala assim, Douglas, você acorda e faz comida para 5.000 pessoas? Não, qualquer um morreria de burnout se tentasse fazer isso. Eu só acordo e falo, Senhor, aqui está a minha marmita, o Senhor quer repartir com eles? Tudo que vocês ouvirem lá numa live, na verdade eu fiz para mim. E foi o Senhor que pegou para repartir com as pessoas. Hoje, vocês estão só comendo da minha marmita. Quem está entendendo? Primeira coisa, faz uma marmita. Mas a segunda coisa que você tem que entender, o que Jesus precisa para o cumprimento da missão, ele precisa que você esteja disposto a encontrar a sua nação. A Bíblia diz que ao pegar aqueles 5 pães e 2 peixes, entrega na mão de Jesus, ele fala, agora, separa eles em grupos aí. E ele separa aquele povo em grupos, e ele vai então, falando, então você discípulo pega aquele grupo, você discípulo pega aquele grupo, você discípulo pega aquele grupo. E a minha pergunta é, qual é o grupo que Deus te deu? Qual é o povo que Deus te deu? Para você chegar lá e repartir do que Deus te deu. Qual é o grupo na cidade que o Senhor te deu? E todos nós aqui, gente, temos acesso a um grupo diferente. Começando pela sua família, começando pela sua rua, começando pelo seu bairro, mas os lugares que você acessa. Vou dar um exemplo. Eu estava conversando com o Gabriel aqui, que a gente gosta de tênis, o esporte. Então eu jogo tênis lá em Bragança. Então eu tenho acesso a esse grupo. Eu estou lá perto de um monte de gente que tem aquele mesmo interesse. Então às vezes eu estou brincando de tênis lá e termina e a gente senta lá para beber uma água e o coração da pessoa se abre. Eles sabem que eu sou pastor, né? E aí não dá para roubar. Pode xingar. Pode nada. Você erra e fala, aleluia. Uma vez eu estava jogando lá, estava num jogo lá, aí e era um jogo de um campeonato, tem um ranking lá, né? Eu jogando e tal, e aí, tava pau a pau lá, e a bolinha, tem um lance lá, você que não assiste tênis, tem um lance que é o seguinte, às vezes a bolinha bate na fita da rede e cai pro lado do cara. Só que aí já era, o cara não consegue pegar, porque bateu na fita e cai, né? Aí aconteceu algumas vezes no jogo e eu ganhei do cara. Aí ele falou assim pro cara que trabalha lá na academia. Falou, não é justo, ele joga em dupla. Ele é pastor, ele joga em dupla. Então eu tô lá. É um grupo que eu acesso. E eu sou chamado pelo Senhor a entender, sim, é uma diversão, sim, é um momento de lazer, mas também é uma missão, porque não se desliga um discípulo de Jesus e liga um jogador de tênis, não se desliga um missionário e liga o seu trabalho, não. Quando que você vai entender que Deus te colocou nesse trabalho? Porque tem pessoas que Ele ama lá e quer alcançar. Não é sobre o seu salário, não é sobre bônus, não, Ele é apaixonado por aquele povo que está caminhando para o inferno e Ele te colocou lá dentro.
mas eu estou orando para Deus me transicionar, me mudar. Será que é para Deus te tirar daí? Ou será que Ele quer usar você como luz nesse lugar? E depois talvez te transicionar, te levar para coisas maiores. Mas a gente não vive de salário, gente. Quem sustenta a nossa vida é o Senhor. E nós estamos em missão. É Ele que coloca comida na nossa mesa, é Ele que põe roupa no nosso corpo, porque quem pede e se preocupa com isso é pagão. Filho dele busca o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça. Então, por exemplo, eu e a Val, eu faço academia todo dia. E se você pensou, não parece, isso é pecado. Você está pecando no culto. E tem um casal que nos ajuda, o Bruno e a Ana, e nós estamos lá, eu e a Val, segunda a sexta com eles lá, e não dá para ir na academia e desligar. Então a gente começou a compartilhar o evangelho com eles, a gente começou a falar com eles, e aí eles começaram a ouvir, e eles começaram a ver o nosso proceder, e eles começaram a se aproximar. E aí essa semana passada o Bruno falou: Douglas, será que você não emprestava lá a piscina da sua casa? Eu falei: para quê? Porque eu quero me batizar. Eu e a Ana vamos nos batizar e tal. Então você tá ali. E por que não está dando efeito? Porque eu evangelizo, eu não treino. Qual é o seu grupo? Amados, quem aqui dentro ainda está na escola? Levanta a mão assim para eu ver. Escola, até o terceiro ano aí. Amados, isso é um campo missionário. Ei, olha aqui para mim. Isso é um campo missionário. E é um campo missionário que só vocês podem pisar lá. Como eu me arrependo de não ter sido mais intencional no meu tempo de escola. É para agora que você desperte. Sim, estude, tire nota boa, se prepara para o vestibular. Mas saiba, você é um discípulo de Jesus, uma discípula de Jesus lá dentro. Compartilhe o evangelho, porque eles têm um vazio gigante. E a igreja está lá dentro da escola. As universidades, quem Deus colocou perto de você. Gente, a Val é uma coisa impressionante. Ela ganha todo mundo lá para Jesus. A manicure que a Val ia, tal, ela começou a falar de Jesus. Porque, gente, você está ali, segurando, ela está segurando a sua mão, já vai intercedendo aí. E ela começou a pregar. A moça era manicure de dia e se prostituía à noite, com uma história terrível de vida. E isso já faz anos. Trouxemos para o nosso pequeno grupo. A gente pagava o transporte dela para o pequeno grupo, porque ela não tinha dinheiro para vir. Gente, hoje ela é casada com um pastor e eles lideram uma igreja na Bahia. Então você está entendendo? É para você não desligar quando você vai na manicure. Entrega a sua marmita. Aí ela ia na esteticista lá que tirava a sobrancelha, que eu não entendo essa dor de tirar a sobrancelha. E a moça lá tirando, e ela falando de Jesus, e a moça era toda espiritualizada e com várias dúvidas, e a Val entrou nas ideias dela, do quântico, e da física, e das dimensões, e tal, e na primeira abertura começou a falar de Jesus para ela, sei que essa moça aceitou Jesus, começou a caminhar com a gente, hoje está morando lá na Costa Rica com o marido, servindo ao Senhor Jesus lá. Então, gente, não desliga em lugar nenhum que você chegar. Nenhum lugar. Então eu faço a minha marmita, eu encontro e percebo os grupos que o Senhor está me dando. E quando eu chego lá, o que eu faço, Douglas? É só repartir o que você tem, é só repartir a sua vida. Encarna o amor naquele lugar, é só repartir o evangelho da forma mais simples, porque é o Espírito que faz a obra. É só você repartir o seu tempo, é só você entregar a sua atenção, os seus ouvidos, é só você entregar o seu dinheiro, pagando um almoço, pagando um café, ajudando alguém. É só você se relacionar, porque quando eles entrarem em contato com o discípulo de Jesus, é igual Covid, amados. Espirra neles. É o espirro do amor. Vai contagiando. Não tem como, gente.
Não tem como. Se você ficar perto da pessoa, amar ela, ela vai ser afetada pelo Evangelho. É muito poderoso. Quando elas começam a olhar para as nossas famílias vivendo o Evangelho, quando elas começam... Gente, quando a gente foi para essa academia e a gente começou lá com o Bruno e com a Ana que eu falei, a Val estava em depressão. A Val estava tendo crise de ansiedade. E eles assistiram a gente passando por esse período de mãos dadas com Cristo. De mãos dadas com o Senhor. E no meio da dor, vendo Jesus cuidar da gente. No meio de um período de uma doença, vendo Jesus cuidar da gente. E é isso que foi a grande pregação na vida deles. Não é uma vida perfeita, é a presença de Deus na nossa vida. Reparte, chega lá e reparte sua vida, traz para dentro da sua casa, gasta o que for necessário, tempo, dinheiro, é só repartir. Gente, a coisa mais poderosa que existe é o nosso testemunho. Eu amo aquela passagem em que o Jesus cura o cego de nascença, né? Aí os religiosos ficam malucos e ficam chamando ele, interrogando ele. Mas como é que foi? Mas o que ele fez? Mas quando que ele fez? Mas você era mesmo? Mas chama seu pai, sua mãe aqui, eu quero um atestado que você era um cego mesmo de nascença e tal, e fica. Aí chega uma hora que ele, perdeu a paciência. Ele fala, tem o seguinte, eu não sei de nada, eu não sei de teologia, eu não sei o nome dele, eu não sei nada. Eu só sei o seguinte, eu só sei que eu era cego e agora eu vejo. E o que tem no meio disso é esse homem que me encontrou. Eu não sei, eu só sei que eu queria morrer e agora eu amo viver. E o que tem no meio é esse homem chamado Jesus Cristo. Eu só sei que minha família estava um caco e agora o céu é dentro da minha casa. E o que tem no meio é um homem chamado Jesus Cristo. Reparte o seu testemunho com eles. Reparte suas dores. Tudo, gente, Deus usa para a glória dele. Uma vez, nesse período que eu estava passando, junto com a Val, muita dor, a gente foi ministrar em Portugal. E um pastor amado, o pastor João Martins, pastor português, ele, a gente estava na igreja dele, aí ele dirigia para cima e para baixo com a gente. E no carro era um discipulado, muito amor, assim. E aí um dia no carro ele falou assim, Douglas, você sabe por que Jesus falava assim? Jesus cura o paralítico, e algumas vezes ele fez isso, e falava assim para ele, pega a sua cama e anda. Por quê, toma a sua cama, pega a sua maca e anda. Por que ele não falava assim? Porque se eu fosse curar, eu ia falar, joga essa cama no lixo e anda. Não? Pisoteia essa cama e anda. Não sei, deixa ela para lá e anda. Não, mas toma a sua cama e anda. Ele falou assim, sabe por quê, Douglas? Porque Deus não é um Deus de amnésia. Deus não é um Deus que te manda esquecer o que você passou. Deus não é um Deus que apaga a nossa memória. Sabe, a sua história, ela é real, ela aconteceu. Sabe, aquele abuso, ele é real, ele aconteceu. Sabe, as feridas da sua vida, elas são reais, elas verdadeiramente aconteceram. Quando o Evangelho chega na sua vida, ele não apaga a sua memória. Sabe o que acontece? Aquilo que te carregava não te carrega mais. Agora você carrega a sua história. Qual é o ponto? A sua história te carregava, as tuas feridas te carregavam, e agora você carrega a sua história, você carrega as suas feridas por toda parte, e agora você pode apontar e dizer, Ele me curou, Ele me salvou, e se Ele fez na minha vida, Ele pode fazer na sua também. Eu não sou mais carregado pelo que me aconteceu. Aconteceu. Uma curiosidade que eu tenho na Bíblia, que eu leio e eu fico assim, cara, como é que vai ser isso? É esse tal de corpo glorificado, sim ou não? A Bíblia diz que nós vamos ressuscitar e receber um corpo glorificado. O de Jesus, que já era um anúncio do como vai ser o nosso, atravessava a parede, mas comia. Então você fala, mas peraí, como é que come? Pelo jeito voava, porque ele foi assunto aos céus. Não é não? Minha pergunta é, eu vou ter finalmente um tanquinho? Porque nessa vida, o pudim não está deixando, de jeito nenhum.
Será que eu vou ter 1,90? Será que eu vou... o corpo glorificado, como é que vai ser esse negócio? E Jesus, ele recebe o corpo glorificado, e tem umas passagens interessantes, por exemplo, os discípulos do caminho de Emaús, que eles não reconhecem Jesus, então de alguma forma era diferente, mas João, ao ouvi-lo, sabe que é ele. Então, muita coisa acontece ali naquele corpo glorificado. Agora, é interessante, que tem uma coisa que ele não resolveu no corpo glorificado. Quando ele está no encontro com Tomé, ele fala: põe a mão aqui. Ele tem um furo nas mãos. Olha aqui, ele tem uma cicatriz aqui do lado. Ele podia resolver tudo, mas ele decide não tirar as cicatrizes dele. Ele não fez cirurgia plástica para esconder a história dele, porque é da história dele que sai poder para curar. São essas cicatrizes a principal pregação dele. Não tenha vergonha da sua história e das suas cicatrizes, porque não são mais feridas abertas, são cicatrizes, porque ele entrou na sua vida. O seu testemunho, reparte o seu testemunho, reparte, faz sua marmita, encontra o seu grupo e reparte o seu testemunho. Deus está te chamando para participar da missão dele. Sabe que o pessoal da música podia subir? Principalmente o rapaz do teclado, porque eu fico espiritual com o teclado no fundo. Lá na família de Zascope, na igreja que eu faço parte, a gente termina todos os cultos com um versículo. A gente dá a famosa bênção apostólica e a gente juntos declara um versículo que tem a ver com a missão de Deus. A gente termina declarando Mateus 28, 18 até o 20. Portanto, Jesus fala assim: toda autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto, vão, façam discípulos de todas as nações, batizando eles em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando eles a guardar tudo o que vos tem ordenado, e eis que estou com vocês. Olha esse final, gente. E eis que estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Gente, o Evangelho de Mateus, ele termina com essa declaração: e eis que estou com vocês todos os dias, até o fim. Quem quer a presença de Deus todos os dias, até o fim dos tempos? A presença de Deus é a coisa mais maravilhosa, e é uma promessa para os discípulos: eu estarei com vocês todos os dias. Agora, em que contexto ele promete para nós que estará conosco todos os dias? Porque às vezes a gente quer pegar essa promessa, mas não quer ler o texto inteiro. E é interessante que essa promessa começa com E estarei com vocês todos os dias. Então quer dizer que E é uma promessa que só é cumprida adicionada a outra. E a ideia anterior é: vão, façam discípulos de todas as nações. E no meio desse processo de fazer discípulos, eu estarei com vocês todos os dias. Deixa eu te dizer uma coisa sobre a presença de Deus. Nós queremos muito a presença de Deus, nós queremos muito estar com Deus, mas eu tenho algo para te informar: Deus está em missão. É como que dizer, Deus está se movimentando. Se você está parado, não me afirme que você está com Deus, porque se você está parado e Deus está em missão, não tem como você estar com Deus. Então, se você quer a presença de Deus, você vai ter que dizer: eis-me aqui, Senhor. Quem nós vamos tocar hoje? Eis-me aqui, Senhor, aonde o Senhor quer pisar hoje? Eis-me aqui, Senhor, aonde nós vamos compartilhar o Evangelho hoje? Eis-me aqui. É Jesus dizendo: meu Pai trabalha até hoje e eu trabalho também. Deus está em missão. Eu lembro uma vez do Francis Chan compartilhando que ele estava numa conferência de jovens, assim, jovens cristãos, milhares de jovens e tal. E aí ele estava na salinha, lá atrás, antes de entrar para pregar, e ele tirou um tempo de oração. Aí ele falou que ele estava orando,
e uma santa indignação estava dentro dele assim, e ele falou: Senhor, faz alguma coisa hoje nessa conferência. Derrama fogo. Aí ele começou a vir essa ideia na cabeça dele: derrama fogo do céu, chacoalha, sei lá, um terremoto. E ele pedindo, na verdade, fogo literal. Ele falou: derrama fogo do céu, queima alguma coisa, faz algo nessa conferência, a gente não pode ficar igual. E aí ele lembrou do versículo que diz, se eu não me engano em Tiago, Elias era homem como a gente, sujeito a mesmas paixões. E ele começou então a invocar esse versículo: Jesus, Elias era homem igual a eu. Elias era homem, eu sou homem, ser humano, e eu estou pedindo como Elias: desce fogo do céu aqui nessa conferência, faz alguma coisa, como o Senhor fez no Monte Carmelo. E ele estava orando, e ele falou que no meio da oração ele sentiu o Espírito falando com ele e dizendo: sim, você é homem, como Elias. Eu continuo o mesmo Deus, só tem uma diferença. Elias estava no Monte Carmelo diante de centenas de profetas de Baal. Você está numa conferência evangélica. Então, se você quer experimentar o que Elias experimentou, tenha coragem de cumprir a missão que Elias cumpriu. A presença de Deus vai ser experimentada num nível que você talvez nunca sentiu, quando você decidir se envolver na missão do Pai. Quem quer a presença de Deus? Então diga: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Você pode ficar de pé no seu lugar? Eu amo essa declaração que a Bíblia faz sobre alguns homens nas Escrituras. Por exemplo, Noé. E Noé andava com Deus. Não é Deus estava com Noé, Noé andava com Deus. Será que a gente pode perguntar a Deus: para onde o Senhor está indo hoje? Qual é a missão de hoje? Senhor, nós estamos aqui diante de Ti mais um ano, Senhor, como central, como igreja em Belo Horizonte, como igreja em Contagem. Nós estamos aqui diante do Senhor e mais uma vez queremos nos dedicar como sacrifício vivo no Seu altar, Senhor. Mais uma vez queremos dizer: eis-nos aqui, Senhor. Há um vazio no coração das pessoas e nós temos aquilo que pode preenchê-lo, Senhor. Nós não queremos mais nos calar, nós não queremos mais dar desculpas. Nós queremos dizer: faz de nós a resposta das nossas orações, Senhor. Pega o nosso pouco, pega o pouco que sabemos, pega o pouco que conhecemos, pega nossas capacidades e multiplica, Senhor, para alimentar uma cidade, Senhor. Eis-nos aqui, eis-nos aqui, Senhor. Senhor, nós paramos de dar desculpas. Senhor, eu quero te pedir: fere o nosso coração por um amor profundo por essa cidade, Senhor. Fere o nosso coração por um amor pelo nosso bairro, por um amor pelas pessoas que a gente trabalha, por um amor ardente pela escola, pela universidade, pela nossa rua, pelos vizinhos que o Senhor nos deu. Senhor, a partir dessa noite nós paramos de reclamar da casa que a gente mora e nós queremos levantar os olhos e ver os campos brancos ao nosso redor. Senhor, qual é o grupo que o Senhor nos entregou? Qual é a nação que o Senhor nos deu? Senhor, que todos os meus irmãos e irmãs, que eu aqui, nós possamos terminar a nossa vida dizendo: combatemos o bom combate. Nós terminamos a carreira, nós guardamos a fé, nós estamos sendo entregues como oferta de libação. Que todos nessa sala possam dizer: nós estamos morrendo vazios. Senhor, nós queremos chegar diante do Senhor um dia
e ouvir, Deus, servo bom e fiel, Senhor. Serva boa e fiel. Eis-nos aqui, Senhor. Pai, eu quero te pedir, transiciona os filhos em paz. Nós queremos assumir responsabilidade, Senhor. Nós queremos ser filhos maduros do Senhor. Assim como o Senhor fez na cruz, Pai, assumindo o problema que não era seu. Nós dizemos: eis-nos aqui, Senhor. Tomamos a nossa cruz, negamos a nós mesmos, Senhor, e escolhemos te seguir, Senhor. Usa-nos, Pai. Usa-nos, Senhor, no nome mais poderoso no universo, o nome de Jesus. Amém, amém, amém. Deus abençoe vocês, amados. Deus abençoe.